Na tranquila cidade de Medjugorje, ocorreu um evento importante que enviou ondas de choque ao longo dos corações dos fiéis. Mirjana, um dos principais visionários de Medjugorje, recebeu uma revelação divina que não apenas impactou profundamente, mas mantém uma mensagem de importância urgente para o mundo inteiro. Sua visão, descrita como uma das experiências mais profundas e alarmantes de sua vida, aponta para eventos significativos que estão prestes a se desenrolar nos próximos dias. Mirjana estava imersa em oração, como costumava ser, quando algo extraordinário ocorreu. O céu acima dela parecia se abrir, e uma luz cegada e radiante derramou dos céus. Naquele momento, uma poderosa voz celestial ecoou claramente, cortando a quietude: "O tempo está próximo, o destino do mundo está em jogo. O que eu revelo a você deve ser conhecido por todos, pois a preparação é necessária para o que está por vir." Esta mensagem não era apenas para Mirjana, era para toda a humanidade. Pedia preparação urgente, tanto espiritual quanto mentalmente, pelo que está por vir. A visão revelou uma visão chocante e profundamente preocupante. O Papa, o pastor espiritual da Igreja Católica, foi mostrado em intenso sofrimento. Esse sofrimento, explicou a visão, não se devia a uma doença comum, mas a uma profunda aflição espiritual, como se uma força sombria o estivesse consumindo de dentro. A voz celestial continuou com um aviso solene: "O Santo Padre suportará o peso do mundo em seus ombros. Sua doença será um sinal, um aviso de que chegou o tempo da purificação. Ore por ele, pois seu sofrimento é a chave para a redenção de muitos." A mensagem enfatizou que o sofrimento do Papa marcaria o início de um período de intensa purificação. Sua dor física não foi apenas um julgamento individual, foi um sinal para os fiéis que o tempo para o despertar espiritual havia chegado. O mundo logo enfrentaria um período de julgamento e tribulação e, agora, mais do que nunca, era crucial que os crentes se unissem em oração e apoio ao Santo Padre. A visão então mudou para uma cena brilhante e esperançosa, um jovem cercado por uma luz radiante. Essa figura, identificada como Carlo Acutis, era um farol de esperança e inspiração divina. Carlo, que já havia sido canonizado por sua profunda fé e devoção à Eucaristia, foi mostrada como um guia e um símbolo de força espiritual. Durante os tempos sombrios que virão, a voz esclareceu: Carlo Acutis será o farol da esperança nos tempos sombrios. Sua canonização já ocorreu, e ele guiará muitos para a luz através de seu exemplo de fé e pureza. Carlo Acutis, com seu amor pela Eucaristia e sua dedicação à Igreja, se tornará um símbolo de esperança e resiliência espiritual. Carlo Acutis, embora jovem em anos, se tornará um símbolo duradouro da fé. Sua vida, cheia de devoção, humildade e amor pela Eucaristia, inspirará milhões a se manter rapidamente em sua fé, mesmo quando o mundo ao seu redor é testado por conflito e incerteza. Seu legado servirá como uma luz que orienta os crentes nas próximas trevas, incentivando-os a permanecerem firmes em sua fé e confiança na providência de Deus. No entanto, a visão escureceu mais uma vez, mostrando um mundo consumido pelo conflito. A voz celestial alertou: um grande poder se elevará contra você. Conflitos e sangue marcarão seu solo, e a paz parecerá um sonho distante. Mas saiba que, mesmo no meio da devastação, a fé o sustentará. Esta parte da profecia prediz um tempo de conflito internacional significativo, marcado por tensões, guerra e sofrimento. Uma sombra de destruição aparecerá sobre as nações, causando inquietação e derramamento de sangue. A paz parecerá ilusória, mas em meio a essa turbulência, a mensagem enfatiza que a fé será a âncora que mantém os crentes firmes. Enquanto o mundo pode ser abalado, aqueles que permanecem fundamentados em sua fé encontrarão forças para suportar.
O Padre Petar, juntamente com outras figuras espirituais de Medjugorje, constantemente pediu a preparação espiritual diante de tais avisos. A mensagem é clara: embora não possamos controlar os eventos externos que estão se desenrolando, podemos controlar como respondemos a eles. Ao aprofundar nosso relacionamento com Deus, orando fervorosamente e alinhando nossos corações com Sua vontade, podemos enfrentar essas tempestades com paz e resiliência. Em momentos de julgamento, nossa fé será a luz que nos guia através da escuridão. À medida que o mundo enfrenta incertezas que crescem, a visão de Mirjana serve como um chamado para todos nós para nos prepararmos espiritualmente. As profecias de Medjugorje não são apenas avisos, são convites para se aproximar de Deus, se unir em oração e confiar que Ele está conosco, mesmo em nossa hora mais escura. O caminho a seguir pode ser difícil, mas com fé, oração e unidade, podemos navegar em todos os desafios que estão por vir. Vamos levar a sério a mensagem de Mirjana. Agora é a hora de se preparar, fortalecer nossa fé e orar por aqueles que suportam o peso do mundo em seus ombros, especialmente o Papa. Que nós, como Carlo Acutis, nos tornem faróis de esperança e resiliência espiritual em um mundo que precisa desesperadamente. Através da oração, que possamos encontrar a força para suportar, sabendo que a luz de Deus sempre brilhará através da escuridão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Sua participação e engajamento são essenciais para compartilhar essas mensagens de esperança e fé com o mundo. Vamos permanecer firmes em nossa crença e confiança no amor de Deus, enquanto aguardamos os próximos dias com corações cheios de esperança e coragem. À medida que o mundo se destaca para a tempestade do conflito, a sombra da guerra se aproxima cada vez maior, lançando medo e incerteza em todo o mundo. As nações se preparam para os impensáveis, à medida que as tensões aumentam e o espectro da invasão entra nos corações e mentes do povo. Em meio a essa tempestade crescente, a visão de Mirjana oferece um vislumbre de um futuro que, embora assustador, mantém a promessa de intervenção e renovação divina. Em sua visão, o olhar de Mirjana virou-se para o céu, onde os céus pareciam ganhar vida com sinais estranhos e maravilhosos. As estrelas de tiro se espalharam pelo céu, eclipses lançam sombras misteriosas e luzes misteriosas dançaram acima da terra. Esses fenômenos celestes desafiaram a compreensão terrena, deixando todos os que os testemunharam impressionados e incertos. A voz que falou com Mirjana ofereceu orientação clara: olhe para o céu, pois lá você encontrará os sinais do meu retorno. Atirar estrelas, eclipses e luzes misteriosas serão meus mensageiros. Não tema, mas prepare-se para o tempo do julgamento. Esses sinais não deveriam ser temidos, mas sim vistos como um chamado divino, um lembrete de que a presença de Deus está próxima, especialmente em momentos de grande turbulência. Eles não são apenas maravilhas para ficar maravilhados, mas sinalizam que o mundo está com o precipício de um tempo de purificação. Uma purificação que trará sofrimento, conflito e devastação generalizada, mas que acabará por abrir caminho para um novo começo. Uma época em que a paz, a renovação espiritual e uma humanidade mais fiel emergirão das cinzas das dificuldades. A voz falou de desastres, guerras e doenças naturais que variam o mundo, servindo como um campo de teste para a humanidade. Mas não era uma visão sem esperança, era um lembrete de que, pelo fogo do sofrimento, viria um novo amanhecer. O mundo será purificado através do fogo do sofrimento, mas das cinzas emergirá um novo amanhecer, um tempo de paz e renovação espiritual. Somente o puro de coração e fé sobreviverá e levará o resto da humanidade a uma nova era. Essa purificação, embora dolorosa, é necessária. Não é o fim, mas o começo de um profundo renascimento espiritual. A humanidade,
testada e julgada, ressuscitará de seus ensaios mais fortes, mais puros e mais dedicados do que nunca. Com o culminar de sua visão, Mirjana viu uma luz mais brilhante do que qualquer outra que ela jamais imaginou, um brilho esmagador que encheu os céus e perfurou a escuridão. A voz falou uma última vez, oferecendo uma promessa de esperança e redenção: "Este é o sinal da minha promessa. Após o período da escuridão, a luz retornará e meu reino será estabelecido na terra. Esteja pronto, seja fiel e nunca perca a esperança." Essa promessa, um farol de amor divino, tranquiliza todos os que permanecem fiéis de que, após as provações, surgirá uma nova era, uma de paz, renovação espiritual e harmonia. Para aqueles que sofrem, que se mantêm firmes em sua fé, essa promessa oferece força e consolo diante dos próximos julgamentos. Mirjana, sobrecarregada, mas resoluta, sabia que tinha que compartilhar essa mensagem com o mundo. Ela falou com os padres de Medjugorje, e suas palavras se espalharam por toda parte, tocando o coração de muitos. Alguns abraçaram a mensagem com fervor, enquanto outros permaneceram céticos, sem saber o que fazer de sua visão. No entanto, a gravidade de suas palavras deixou uma marca inegável em todos que as ouviram. Nos meses que se seguiram, a antecipação e a ansiedade encheram o ar. Todo sinal, seja a saúde do Papa, as mudanças políticas ou os eventos celestes, foi cuidadosamente examinada. Os fiéis responderam intensificando suas orações, buscando força divina para suportar os julgamentos previstos. As igrejas foram cheias quando as pessoas procuravam consolo, muitas se voltando para as orações de Carlo Acutis pela esperança e perseverança. Quando chegou as temidas notícias de que o Papa estava gravemente doente e sua condição se deteriorou rapidamente, parecia que a profecia de Mirjana estava se desenrolando diante de seus olhos. O mundo prendeu a respiração, observando a apreensão quando as tensões internacionais atingiram um ponto de ebulição. Os rumores de guerra se espalharam, e as nações se prepararam para o conflito que parecia iminente. No entanto, diante desse medo e incerteza, a mensagem permaneceu clara: embora a escuridão ameaça, a luz retornará. E aqueles que permanecem firmes em sua fé se encontrarão protegidos pela graça de Deus, liderados por seus mensageiros divinos, através das provações que estão por vir. À medida que a comunidade global se preparava para um futuro incerto, o mundo estava no precipício de uma profunda transformação. Em meio ao caos e às lutas, os sinais celestes começaram a aparecer nos céus, as estrelas se espalharam pelos céus escuros, eclipses lançaram sombras sobre o sol e as luzes misteriosas dançavam na atmosfera. Esses eventos extraordinários estavam além do entendimento humano, mas para os fiéis, foram vistos como confirmações da profecia dada por Mirjana. As pessoas olhavam para cima, corações cheios de medo e esperança, buscando significado e consolo nos sinais. Era o começo do período de purificação predominante, um tempo que abalaria a própria base do mundo. Desastres naturais, terrenos, inundações e tempestades devastadoras deixaram a terra. As guerras se espalharam pelo mundo, destruindo comunidades, e as doenças varreram as nações com velocidade assustadora. O sofrimento foi imenso, mas no meio do caos, a fé floresceu. Aqueles que se mantiveram firmes em suas crenças encontraram força interior, confortados pela promessa de que a luz retornaria. Uma figura se destacou como um farol de inspiração durante esse período sombrio: Carlo Acutis. Sua história de fé e pureza inabaláveis se tornaram um símbolo de esperança para os fiéis, que se voltaram para seu exemplo em tempos de julgamento. As igrejas, antes meros edifícios, transformados em santuários de consolo, onde as pessoas se reuniram em unidade para enfrentar os julgamentos diante deles.
As palavras de Mirjana se tornaram uma luz orientadora para muitos, ajudando-as a navegar pela tempestade. Esse sofrimento coletivo, embora doloroso, serviu para purificar as almas daqueles que suportaram, levando-os a uma fé profunda e renovada. E então, depois do que parecia ser um período eterno de escuridão, os sinais de esperança começaram a surgir. As guerras cessaram, as doenças foram erradicadas. E o mundo iniciou seu árduo processo de reconstrução. A promessa celestial, como prediça, passou a passar, a luz divina retornou ao mundo, marcando o amanhecer de uma nova era de paz e renovação espiritual. As lições aprendidas nos incêndios da purificação não foram esquecidas. A fé, testada e comprovada, tornou-se mais forte do que nunca. A humanidade, agora mais conectada às suas raízes espirituais, estava pronta para abraçar um futuro melhor. Quando o mundo entrou nesse momento de prosperidade e espiritualidade elevada, as pessoas viviam com um renovado senso de gratidão e humildade. Eles aprenderam a importância de manter rapidamente sua fé, sabendo que era o poder sustentador através das maiores provações da vida. Mirjana, agora ancião, observava o mundo que ajudara a moldar com um coração pacífico, sabendo que seu papel havia sido cumprido. Ela havia compartilhado a visão, guiou muitos através da tempestade e agora podia descansar, confiante no conhecimento de que a humanidade estava preparada para o que quer que seja pela frente. A profecia de Mirjana, juntamente com o legado inspirador de Carlo Acutis, será transmitido por gerações como uma prova da força do espírito humano e do poder da fé. Servirá como um lembrete para as gerações futuras de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança prevalece. O mundo purificado e renovado, armado com a sabedoria de suas provações, enfrentará desafios futuros com um novo senso de consciência, resiliência e força. Esta é a história da profecia de Mirjana de Medjugorje, uma história de sofrimento, mas mais importante, de esperança, redenção e o triunfo da fé. Durante esses tempos difíceis, a luz brilha mais do que nunca, lembrando todo o poder da crença e a força duradoura do espírito humano. Vamos levar esta mensagem adiante, lembrando que, não importa o que esteja por vir, a esperança e a fé sempre nos guiarão para a luz.